A igreja não é só uma pessoa, mas somos nós juntos. Como muitos membros, cada um tem a sua utilidade no corpo de Cristo. Cada um é igualmente importante. E ele ainda fala a respeito. Já pensou se o pé dissesse assim: porque eu não sou mão, eu não quero ser o corpo? Ou se o olho dissesse: porque eu não sou ouvido, eu não quero ser do corpo? O fato é que isso fala a respeito de unidade. Uma mão, ela não trabalha isoladamente do corpo. Ela serve ao corpo como inteiro, assim como cada parte. E todas as partes do seu corpo, ela obedece a quem? Ao seu cérebro, a sua mente. Sabe? Existe um centro nervoso que dá a ordem para cada membro do seu corpo. E essa palavra que fala a respeito do corpo, que tem como Cristo como cabeça. Então a gente começa a entender que a igreja, ela não se guia por si só. Membros, eles obedecem ao cabeça da igreja. Então toda palavra, toda ordem, toda manifestação, toda utilidade, toda missão da igreja, ela está atrelada ao cabeça da igreja. Tanto que os membros não podem se rebelar contra a cabeça, contra o Senhor Jesus Cristo. Porque alguns chamam de organização, quem manda e quem tem a voz de autoridade é o Senhor Jesus Cristo, amém? Eu falei, alguns chamam de instituição, porque pode notar, na Bíblia, o Senhor Deus não instituiu organizações. O que o Senhor Jesus Cristo, que Deus desejou, era relacionamento. Deus não criou instituições, Deus criou relacionamento. Igreja é relacionamento. É a utilidade e manifestação do corpo em harmonia. Amém? Amém? Isso é tão importante. Isso é muito importante. Tem um texto lá em Salmo 133, que é muito conhecido. Ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele não para por aí, ele fala que é como o óleo que desce pela cabeça e escorre pela barba dela. Ele está dizendo que a comunhão do corpo do Senhor, a comunhão do corpo de Cristo, ela é como a unção do Espírito Santo. Porque óleo, na Bíblia, fala de Espírito Santo. Ele está dizendo assim, onde há comunhão, há unção do Espírito Santo. Tanto que o contrário também pode ser verdadeiro. Onde há desunião, onde há desavença, onde há contenda, a unção do Espírito Santo não está lá. Isso é muito importante, sabe? Existe um texto que eu queria que você abrisse também lá em Mateus, capítulo 18, verso 20. Mateus 18, 20. Se puder projetar. Mateus capítulo 18, verso 20. Você já viu esse texto, né? Ele fala assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E aí estou eu no meio deles. Você já ouviu esse texto? Eu já ouvi algumas interpretações que eu considero como errôneas sobre esse texto. Esse texto, essa passagem, é frequentemente usada para enfatizar a presença do Senhor. Mas só que muitos usam como se fosse uma obrigatoriedade da presença do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo só estará onde estiver 2 ou 3. Na verdade, meu irmão, pegando por base o Salmo 139, não existe um lugar no mundo em que o Senhor não esteja. Amém? Amém. Ele é
onipresente. Ele está em todos os lugares, não importa as circunstâncias. Isso nos dá uma segurança no coração tão grande, porque não importa aquilo que você esteja vivendo, não importa o poço que você esteja caído, não importa o porão que você esteja trancado, ali o Senhor está. E ali Ele pode confortar o seu coração. O Senhor está a uma oração de distância de você, com a mão sempre estendida. Isso é tão bom, isso é tão reconfortante e animador para o coração do crente. Mas afinal, o que é que esse texto fala então? Se o Senhor Jesus Cristo Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, porque o texto fala que onde tem 2 ou 3 ali está. Meu irmão e minha irmã, esse trecho traz um significado muito profundo. Nesse texto, no capítulo 18, Jesus está ensinando, só para contextualizar, né? No 18, capítulo inteiro, Cristo vai ensinando a respeito de disciplina na comunidade cristã. Se você voltar aos versículos anteriores, no 15, o 19, ele vai falar a respeito da reconciliação entre irmãos. E como lidar com o pecado, como lidar com isso, como restaurar relacionamento e manter a comunhão com a igreja. Então, nesse texto, o que o texto está falando é da igreja local, é da manifestação de quem o Senhor é no meio do povo de Deus. E ele vai falar isso num contexto de comunhão. Ele vai falar isso num contexto em que os irmãos ali concordam um com o outro. A frase reunidos em meu nome indica que a reunião há um propósito de glorificar o Senhor. Há um propósito, uma intenção de manifestar o Senhor ali naquele lugar. E ali 2 ou 3 significa que é a igreja e a manifestação da autoridade do Senhor ali. E ali isso não se refere apenas a um encontro casual, mas um ajuntamento. Se você puder deixar o texto de Mateus aqui projetado. E esse ajuntamento intencional e espiritual há uma comunhão, uma obediência. Porque tudo que é dito em nome do Senhor, ele tem que concordar com o que o Senhor pensa, com o que o Senhor disse, com o que o Senhor quer para a igreja, amém? Então a gente, só por esse versículo, a gente já começa a entender que na reunião dos santos, ali está a autoridade do nome do Senhor, ali está a vontade do Senhor, ali está o que o Senhor pensa, o que o Senhor diz, o que o Senhor idealiza de vontade para a igreja. E ali também está incutido a autoridade. Você pode abrir um texto aí comigo, Deuteronômio. Capítulo 19. Versículo 15. Quando ele diz assim, ó, onde 2 ou 3 estão, significa alguma coisa para a cultura judaica. Era necessário 2 ou 3 testemunhas para validar alguma questão, que está aqui nesse texto, Deuteronômio 19, 15, ele vai dizer assim, ó, uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém, por qualquer iniquidade, ou qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. O que Jesus está fazendo aqui, ao resgatar esse texto do Antigo Testamento na cultura judaica, ele está reafirmando a autoridade do próprio Jesus naquela reunião dos santos. Ele está dizendo assim, ó, quando vocês reunirem-se em meu nome, ali estará atestada a autoridade do Filho do Senhor. Porque vocês estão concordando entre si, como testemunhas da vontade bendita do Senhor Jesus Cristo na terra.
E isso é poderoso o suficiente para mudar realidades aqui na terra. Isso é poderoso o suficiente para mudar realidades de vidas. E para a manifestação do poder e da glória dele aqui na terra. E também nesse texto, de acordo com o que eu acabei de falar, está, sabe, a intenção da ação missionária ou a ação efetiva da igreja na terra, que ela seguia em seus atos pela manifestação do poder do Senhor, atestada por 2 ou 3 santos que se reúnem em seu nome. Esse texto, ele é um texto muito profundo e ele vai muito além. Fato é que não se trata apenas da presença do Senhor Jesus Cristo quando tiver 2 ou 3. De fato, o ponto central aí é que não está falando apenas da presença geral de Deus, mas de uma presença específica, intencional, em meio à comunidade que se reúne em nome do Senhor Jesus Cristo. Há alguns domingos atrás eu estive ministrando aqui a respeito da palavra do Senhor e como é importante eu e você conhecer a palavra do Senhor, não só para poder, sabe, se ater a toda o acúmulo de informações que vem do mundo para você não cair em qualquer conversa por aí, mas também para você saber a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor Jesus Cristo. É por isso que no meio da igreja há ensino. É por isso que quando a igreja se reúne, há uma intenção de ministrar a sua palavra, para que o povo, os membros, possam conhecê-la, para que todo mundo possa ter a ciência, porque cada membro reunidos aqui tem, em nome do Senhor, tem a capacidade de manifestar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É por isso que quando a igreja se reúne, há a manifestação de quem o Senhor é. Você já parou para pensar, quando a gente fala assim, ó, Deus, ele é amor. Deus, ele não é apenas Deus ama, Deus, ele é amor. E onde o amor há, onde há amor, há a manifestação do seu ser. Então quando a gente cita uma qualidade de Deus, uma qualidade do Senhor Jesus Cristo, significa que ali também está manifestando, ou que você pode manifestar essa qualidade, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Sabe, meu irmão, quando a gente se reúne e concorda aqui na terra, como diz o texto, o céu se abre e pode vir, sabe, a bênção do Senhor para se materializar aqui na terra. Seja uma cura, seja, sabe, uma palavra de sabedoria, uma mudança de vida, uma conversão, alguém mudando, sabe, do seu caminho, tendo o seu coração mudado, sua vida mudada, sua mente transformada. O Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso para fazer. Existe um marco que eu considero um marco inaugural da igreja. Existe um marco profético da igreja, que é a conversa de Jesus com Pedro, em que ele diz que sobre o próprio Jesus iria inaugurar e fundar a igreja. Eu considero isso um marco profético da igreja. Mas o marco prático da igreja é Pentecostes. É o dia de Pentecostes. A presença especial do Senhor Jesus Cristo, o sinal de comunhão e atuação de Deus para orientar, fortalecer e validar as decisões feitas no Espírito a respeito da reconciliação, a dinâmica espiritual da comunidade cristã. Isso tudo vai nos fazer estar em acordo com a vontade do Senhor. Sabe, você e eu, como corpo de Cristo, temos uma missão aqui na terra. E é interessante como isso reforça a importância da igreja local. A sua fé encontra expressão no serviço da igreja local. O exercício do que você crê vai ser firmado na igreja local. Muita gente se pergunta: como é que eu posso descobrir o meu dom? Aquilo que o Senhor quer que eu sirva no meio da igreja, porque os dons são dados pelo Espírito Santo para que possa servir na igreja, amém? É isso que nós temos aprendido na escola aqui. E como é que você descobre o seu dom? É servindo na igreja.
A melhor forma de você descobrir é você passando pelas áreas. E ali, eu costumo dizer, né, existem pessoas que já são tão decididos, já tem uma inclinação no espírito para determinada área. Tem gente que é fato que se inclina para a oração. Lua, por exemplo, a gente vê muito ela assim, sabe, o tino dela. Acho que uma pessoa que é inegável aqui é a nossa irmã Zezinha. Tem uma inclinação para a oração incrível, né? Quando ela está falando com você, ela já está orando. Ela fala assim com você: oh, boa noite, Senhor, abençoe ele e sua família. E eu não sei se ela está conversando, se ela está orando. Não sei se eu fico com o olho aberto ou o olho fechado. Mas a gente vê que existem pessoas que têm uma inclinação para a oração. Pessoas que têm uma inclinação para o ensino. Pessoas que já têm uma inclinação para determinada área. Mas se você está em dúvida de alguma coisa, comece a passar pelas áreas, servindo nas áreas da igreja. E ali onde o seu coração estiver mais quentinho, você está lá no lugar e você diz: eu estou tão bem aqui, o meu coração se aqueceu tanto. Talvez o Senhor está chamando você para manifestar o dom que Ele tem dado a você naquela área da igreja. Amém? Amém? É por isso que a igreja local é muito importante para o seu desenvolvimento. Sabe? O seu corpo, ele cresce, a sua mão cresce junto com o seu corpo. Amém? O corpo não cresce e a mão fica pequenininha não. Ficaria estranho, né? O corpo crescer e a mão ficar de bebê ainda. A igreja, ela precisa crescer junto, amém? Amém? Todo mundo precisa acompanhar o corpo de Cristo. Você precisa crescer, porque a vida cristã, ela não é de retroceder, ela é de crescer. Por isso que o texto faz que sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Existe uma progressão na vida cristã, né? Nós não somos daqueles que retrocedem. E eu vou citar mais uma vez aquele filme, né? Render-se nunca, retroceder jamais. Filme lá do Van Damme dos anos 80. Nós somos assim na vida cristã. É daqui para frente, amém? Amém? Eu não posso nem dizer mais que foguete não tem ré, porque Elon Musk fez o foguete da ré. Ele acabou com um meme. Mas é isso, é progredir, meu irmão. O corpo do Senhor, de uma forma saudável, de uma forma que cresce, sabe, organicamente na espiritualidade, ela precisa do que todos os membros cresçam conjuntamente. É por isso que é muito danoso para o corpo de Cristo quando alguns membros do corpo, eles param, eles não querem crescer e eles acabam ficando, sabe, para trás. E aí sempre há um resgate desses membros para que ele possa cada vez mais estar. Mas de fato, no corpo do Senhor Jesus Cristo, que cresce firme, forte e saudável, todo mundo cresce junto. Meu irmão, a igreja não é templo, amém? Não é paredes, não é cadeiras, não é esse lugar. É onde se reúne um povo chamado santo, como diz Pedro, aqueles escolhidos, separados pelo Senhor Jesus Cristo. Paredes são só paredes, cadeiras são só cadeiras. Agora a comunhão e a presença do Espírito Santo, ela é única, ela é gloriosa, e ela faz com que a igreja do Senhor se mova na terra. Quem lembra lá de Atos? Vamos ler lá em Atos? Abra a sua Bíblia lá em Atos. Atos capítulo 1, primeiro. Aquilo que eu considero como um marco prático da igreja. Ela vem após o descer do Espírito Santo. E ele vai falar o seguinte lá no versículo 8 do capítulo 1 de Marcos. Ele diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? O marco inaugural da igreja na Bíblia, marco prático, é Pentecostes, que é narrado lá em Atos 2. Já vire sua página aí para Atos 2.
Nesse evento aqui de Atos 2, meu irmão, o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos que estão reunidos em Jerusalém, esperando o cumprimento dessa palavra que a gente acabou de ler, de Atos 1:8, e que eles receberiam poder para testemunhar até os confins da terra. Ele vai de uma escala local a uma escala mundial. Ele vai, sabe, dizendo assim, a missão da igreja, municiada pelo Espírito Santo, alcança toda a extensão da criação do Senhor Jesus Cristo, toda a criação de Deus. E aí ele vai falar, tanto que a gente pode ter 3 pontos aqui a respeito da igreja nesse texto de Pentecostes. Primeiro é que marca o início da missão global da igreja. Os discípulos começaram a pregar ousadamente, e ali eles estavam manifestando e falando a respeito lá daquela promessa de Joel, que o Espírito desceria sobre eles, em Joel 2, ao cumprimento de uma profecia. E ali se dá o início da missão de evangelização do mundo. A partir dali você foi alcançado. A unção que desceu sobre os discípulos capacitou todos os crentes que vieram após ele, e chegou nos missionários que evangelizaram essa terra chamada Brasil, e que chegou a você. Agora, se você parar para pensar o quão maravilhoso é isso, foi há cerca de quase 2000 anos atrás. Foi, sabe, em outro lugar geográfico, uma outra língua, um outro povo, uma outra época, e mesmo assim, com a força do Espírito Santo, ela chegou até você e a mim, com o poder de transformar a nossa vida. Se isso não for algo divino, se isso não for algo maravilhoso, a gente não sabe o que é. Porque todos nós aqui, e eu creio que aqueles que ainda não escolheram o Senhor Jesus Cristo ainda está em tempo, nós nos decidimos no coração que essa mensagem da igreja do Senhor, que o Espírito Santo soprou, nos moveu a dizer: eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Sabe, quem falou para você que isso era bom? Quem falou para você aí que se converter, levantar a mão e ir para aqui para frente seria bom para você? O que era aquela inquietação que tomou conta do seu ser aqui, e dizendo assim: vai lá para frente, levanta a tua mão, entrega a tua vida? Foi o Espírito Santo de Deus, o mesmo que desceu. Esse Espírito Santo de Deus tem você como templo, amém? A gente é muito privilegiado e às vezes a gente não entende isso. Antigamente, o povo, eles iam para um lugar, era uma tenda, depois era um templo, e ali estava a presença do Espírito Santo. E ali, sabe, pessoas diziam assim, como o próprio Davi: eu quero ficar 24 horas no teu templo, eu quero ficar o tempo todo nesse lugar de adoração. O fato é que nós temos esse privilégio. O Espírito Santo, Deus, Ele mora dentro de nós, e tem você e a mim como templo do Espírito Santo. Nós temos esse privilégio. Nós não precisamos estar por essas 4 paredes para sentir o Espírito Santo, porque você também é um templo. E quando todos nós nos reunimos, nós somos igreja, amém? Fato é que a manifestação do Espírito Santo caiu sobre a igreja do Senhor, a chamada primitiva, e ali se deu início a missão de evangelização a toda criatura, cumprindo o ídolo do Senhor Jesus Cristo, sabe, nos finais dos evangelhos, tanto de Marcos como de Mateus, fala a respeito da grande comissão. E esse Espírito Santo que desceu por você e selou você para o dia da redenção, capacita você para pregar esse evangelho ao outro, como missão da igreja do Senhor. Segundo, unidade e diversidade. As pessoas de várias nações ouviram a mensagem em suas próprias línguas lá em Pentecostes. Desde aquele momento, o Senhor já prenunciava que a mensagem de salvação não seria exclusivamente dos judeus, não seria exclusivamente de um povo,
Os judeus foram o povo escolhido pelo qual o Senhor deu uma mensagem que se expandiria pelo mundo. E naquele momento de Pentecoste, as várias nações que estavam ali eram um prenúncio da mensagem que viria a alcançar o mundo. Não uma mensagem exclusivista para os judeus, mas para todo o mundo. Assim como o Espírito Santo desceu e disse: pregai e ser-me-eis testemunho em todo o mundo. Assim que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles começaram a pregar. E as várias nações que estavam ali, pessoas de todo tipo de lugar, culturas diferentes, línguas diferentes, eles conseguiram ouvir a mensagem em sua língua natal. E ali já anunciava que o Senhor Jesus Cristo, através da mensagem da igreja, iria unificar esse povo através de uma única mensagem, e que essa mensagem deveria alcançar a todo mundo. E ali nesse marco de Pentecostes, o Senhor prenunciava isso. E o terceiro ponto é o crescimento da comunidade cristã. Seguindo esse momento aí da pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas se converteram. A igreja lá de Atos, lá em Atos 2, a partir do 42, vai dizer que a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A igreja do Senhor é isso. A igreja do Senhor é essa manifestação, a base da vida em comunhão, na adoração e na missão. E é incrível como desde então a mensagem de Jesus ele tem passado por gerações e cultura e não tem perdido a força e não tem perdido, sabe, o poder. Porque é o Espírito Santo. A gente vê avivamento se levantar ao longo da história. A gente vê o cristianismo ser perseguido em muitas nações e épocas, mas ele nunca esteve, sabe, sozinho, isolado ou embaixo. O Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, ele tem soprado sobre o mundo. Pessoas têm alcançado esse desafio e saído pregando o Evangelho como incumbência da missão dele, como a igreja também é. E é muito bom, porque esse marco prático da igreja, onde a promessa começa a ser cumprida de forma visível. A partir dali a igreja deixa de ser uma ideia, uma promessa, ou apenas uma profecia futura, e ali encontra a realidade e a comunhão. E nesse ponto a comunidade começa a viver no corpo de Cristo, cheio do Espírito, cumprindo o seu chamado para testemunhar e expandir o reino de Deus na terra. Fato é que nós não precisamos de templo, de cadeira, de espaço, de coisa nenhuma, a não ser o Espírito Santo de Deus agindo no meio de 2 ou 3 que se reúnem ali em nome dele, para que a igreja do Senhor possa continuar. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque não existe rivalidade entre Jesus e o diabo. Às vezes alguns memes são compartilhados, né? Tipo, como se houvesse uma quebra de braço entre Jesus e o diabo. Meu irmão, não existe rivalidade. O Senhor Jesus Cristo é supremo e poderoso. Ele é poderoso o suficiente. Até Satanás, até o diabo sabe disso. Ele vai gastar o resto dos seus dias tentando atrapalhar um ou outro, mas fato é que a vitória final é certa. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse 2 que o Senhor Jesus virá com poder e grande glória dos céus, e virá um cavalo branco, e sabe, seus olhos reluzentes, na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ali com ele virá uma grande multidão vestida branco com seus ramos. Ali está a igreja do Senhor. Será eu e você. Sabe qual a expectativa do Senhor sobre você e sobre mim? É que nós somos uma igreja vitoriosa. Está vendo essa luta que você enfrenta? Toda essa luta que você enfrenta aqui, o Senhor olha para você e vê uma igreja vitoriosa, vê um crente vitorioso,
ver alguém que, confiado nele, vai ultrapassar as barreiras, vai superar as dificuldades e vai firmar os seus pés na rocha que é ele. Lá em Mateus, uns capítulos antes, capítulo 16, uma conversa de Jesus com Pedro, ele vai dizer assim: Pedro, sobre essa rocha eu edifico a minha igreja. Sobre o próprio Jesus, sobre quem ele é, ele vai chamar tudo aquilo de minha igreja. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, amém? É por isso que nós estamos resignados à voz do Senhor. Então é o que o Senhor decidir, amém? É o que o Senhor falar, é o que Ele disser, e nós prontamente só o quê? Obedeceremos, porque é a igreja do Senhor, porque é Ele que manda, Ele é o cabeça, e nós prontamente obedeceremos, como crentes fiéis ao Senhor, aqueles que está, sabe, buscando ao Senhor sempre. Quando a gente está ali, reunido, na intenção dEle, a manifestação de quem Ele é, a manifestação do Senhor Jesus Cristo, sabe, essa ideia, como Jesus prometeu estar presente entre 2 ou 3, no Pentecoste, vemos a presença do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo sendo derramado sobre a comunidade, e vai capacitando a viver em unidade e a agir em autoridade divina. É incrível como essa passagem, sabe, essa promessa do Senhor, ela se encontra lá com aquele texto de Mateus 16 a respeito do marco profético da igreja. Em Atos 2 aqui, com o cumprimento de tudo aquilo que já foi profetizado, tanto em Joel como em Atos 1:8, a igreja do Senhor se move. Meu irmão, minha irmã, é daqui para frente, nós não vamos retroceder. O Senhor quer algo de nós, e nós temos, sabe, tem que corresponder àquilo que Ele tem falado, aquilo que Ele tem soprado. Prontamente trabalhar para o Senhor é gratificante, sabe? Se você está trabalhando na igreja do Senhor e está se sentindo muito cansado e fadigado, sabe, e tem corrido para cima e para baixo, e tem só se sentido fadigado e cansado, sem nenhuma satisfação, algo está errado. Você deve estar correndo sem que o Senhor Jesus Cristo diga para que você possa correr. É importante dizer isso, porque todo ativismo na igreja, ele não vai levar você a lugar nenhum, a não ser que você esteja debaixo da vontade divina, debaixo da palavra do Senhor Jesus Cristo, seguindo uma ordem expressa dele. Então é aquele negócio, sem Jesus, nenhum passo. Com Jesus, aonde Ele enviar, aonde Ele mandar e aonde Ele quiser. Que a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor Jesus Cristo possa ocupar o seu coração e o meu coração. Que você possa cada vez mais entender que a palavra do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, ela vai ditar aquilo que temos que seguir. Sabe, existiam algumas maluquices na Bíblia. A um profeta o Senhor disse: você vai ficar descalço. A outro profeta ele vai dizer assim: você vai andar nu. A outro profeta o Senhor disse: você vai tomar uma prostituta como esposa. E muitas dessas coisas, às vezes, eu acredito que possa ter sido incompreendido por muitas pessoas. Mas o profeta ele estava seguindo a ordem expressa do Senhor Jesus Cristo. O que importa, meu irmão e minha irmã, é seguir o que o Senhor Jesus Cristo está mandando. Não que as vozes ao nosso redor têm falado. Tanto que, se o Senhor mandou, o Senhor vai suprir todas as coisas, amém? Porque nós estamos debaixo da palavra e do poder
do Senhor Jesus Cristo, aquele que tem todas as coisas. Você pode ficar de pé? Agora, nisso tudo, você tem o seu papel a cumprir, amém? Porque o Senhor levantou você como igreja. O Senhor levantou você a ser igreja do Senhor aqui na terra, a ser uma pequena engrenagem que move a vontade de Deus para essa terra, para esse lugar. O que é que você precisa fazer? Você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui, eu quero ser usado pelo Senhor. Você deve orar ao Senhor agora dizendo assim: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer fazer, ou até se o Senhor revelou ao seu coração, você diga assim: Senhor, não faz sem me usar. Se coloca diante do Senhor agora e diz assim: Senhor, tudo que o Senhor vai fazer aqui nessa terra, tudo que o Senhor tem a fazer nessa comunidade, usa a minha vida, Pai. Eu estou diante do Senhor dizendo: usa-me, eis-me aqui, envia-me, trabalha no meu coração, usa a minha vida, meu ser, quem eu sou, tudo que eu posso dar, Senhor Deus, eu quero entregar ao Senhor agora. Entrega a sua vida, dizendo assim: Senhor, trabalha na minha vida para que eu possa ser servo bom, fiel e justo nessa terra. E que seja alguém usado poderosamente pelo Senhor para fazer a tua vontade nessa comunidade, nesse lugar, nessa terra. Se coloca diante do Senhor dizendo: Senhor, eu quero fazer parte do grande plano que o Senhor tem para todos aqui. Senhor Deus, eu quero fazer parte do plano que o Senhor tem para a Parque Paulista. Meu Senhor, nós queremos fazer parte de tudo que o Senhor tem para essa terra, Senhor. Nós queremos ser, Senhor Deus, instrumentos usados pelo Senhor para fazer e estabelecer a tua vontade aqui nesse lugar. Senhor Deus, qualquer coisa que o Senhor tenha a fazer, conta conosco. Nosso coração agora está aberto ao Senhor. Nós somos submissos e ensináveis. Nós estamos diante do Senhor dizendo: usa-nos. Usa-nos, Senhor Deus. Faz com que minhas mãos e meus pés trabalhem para o Senhor. Senhor, queremos gastar a nossa vida diante do teu altar e diante da ação que estabelece o teu reino aqui na terra. Usa a nossa vida, Pai, usa essa igreja, usa a igreja Ebenezer. Está diante do Senhor, Pai, corações abertos aqui, Senhor Deus. Trabalha nos nossos corações. Trabalha nos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia pelo Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A vida ao luz, a vida